Os Edain. Depois de muitos anos ao cerco a Angband e do Dagor Aglareb, e passando mais de 300 anos que os Noldor viveram em Beleriand, houve uma longa paz, e no ano de 310 da primeira era dos anos solares, finalmente depois de anos e eras, ao primeiro raiar do sol, os Edain despertaram em Hildórin, que significa Terra dos Seguidores. Hildórin fica no extremo leste de Beleriand, quase chegando no Mar do Leste, e eles foram chamados de Edain. Em Quenya significa segundo povo, em Sindarin significa Atani, e eles eram conhecidos como homens, os mortais. Os homens viveram em Hildória nos primeiros anos, e nenhum Vala veio para levá-los para morar em Valinor. E os homens sempre temeram os Vala, e chamavam eles de deuses, sendo que eles não eram deuses, e o único deus que é Eru Ilúvatar. Morgoth, o Senhor do Escuro, descobriu o despertar dos homens, e por causa dos seus espiões, e por causa dessa descoberta, ele saiu de Angband, e ele deixou a sua fortaleza liderada pelo seu braço direito, Sauron. Ele foi até Hildória, e lá jogou uma sombra, e alguns homens sucumbiram com essa sombra, e se juntaram a ele, e outros homens que não sucumbiram deixaram Hildória, e foram na direção do oeste. Esses homens que se juntaram com o Senhor do Escuro foram conhecidos como Homens da Escuridão, e eles começaram a entrar em conflito com os homens que não se juntaram a Morgoth. E quando o sol nasceu, os Edain foram para o oeste, afastando-se dos homens da escuridão. Os Edain estavam indo para o oeste, até que eles chegaram na Terra-média e encontraram com alguns anões, e eles tiveram uma amizade boa. Eles se dividiram em dois povos, o povo menor e o grande povo. Eles viveram bem, mas houve um terceiro povo que fugiu da sombra de Morgoth, e também estava na Terra-média. Eles pegaram a estrada sul para o oeste. Esse terceiro povo dos Edain viveram nas Montanhas Brancas. Eles conheceram uma raça de homens que não estava entre os três. Eles eram atarrancados, tinham cerca de 4 pés de altura, mas muitos padaúdos com nádegas pesadas, pernas curtas e grossas, seus rostos largos e profundos e de nariz chatos. Eles não tinham pelos abaixo das sobrancelhas. Eles eram negros. Esses eram Wolves, homens selvagens, mas os elfos mais tarde chamariam esse povo de Dronedai. Os homens selvagens e alguns homens ficaram na Terra-média para sempre, e lá eles foram até um pouco no norte das Montanhas Azuis, e ali deram origem a outras raças de homens, mas alguns homens foram na direção oeste para Beleriand. Os homens eles encontraram com alguns elfos que tiveram uma amizade. Finrod, Felagund, rei de Nargothrond, ele estava passando a leste do rio Ciron. Eles estavam caçando com Maglor e Maedhros, 2 filhos de Fëanor. Ele se cansou-se e ele foi para a floresta de Osirand, onde viviam os Lyquend, e lá viu luzes à noite, e ouviu mais longe o som de canto, e Finrod ficou muito admirado, pois os elfos verdes não fazem fogueiras e nem cantam à noite. No início, ele temeu que fosse um ataque orc, mas Finrod aproximou mais e viu que não eram orcs, era um grupo que ele não tinha visto antes. Eram os homens que despertaram. Eles usavam uma língua que eles nunca ouviram antes, e nem dos anões, e nem de orcs. Eles falavam uma língua que eles mesmos tinham, a sua própria língua. Esses homens eram liderados por um homem chamado Balan, e Finrod os amou, mas ele ficava escondido nas árvores até que todos estivessem dormindo. E então Finrod se sentou ao lado da fogueira que se apagava, por ninguém estar vigiando. Ele apanhou uma harpa tosca que Bala deixou de lado, e Finrod começou a tocar uma música tal como nunca tivesse ouvido. Essa música belíssima, e os homens acordaram e escutaram. Finrod tocava a harpa e cantava, e cada um que estava escutando essa música parecia que estava tendo um sonho agradável, até perceber que seus companheiros estavam acordados ao seu lado, e ninguém se mexeu enquanto Felagund tocava, e a harpa e havia sabedoria nas palavras do rei élfico, e seus corações que ouviam aquela música tornavam-se mais sábios. Eles ouviram a história da criação de Arda e as bem-aventuranças de Valinor, e os homens eles achavam que Finrod era um dos Vala para levá-los para o oeste. Finrod permaneceu com eles, e eles ensinou o verdadeiro conhecimento. Eles o amaram e o aceitaram como seu senhor para sempre, e leais à casa de Finafin. Finrod conseguiu ler a mente dos homens, no que eles pensavam e o que desejassem. Esses homens
lidavam muito com os elfos escuros das montanhas, e com eles aprenderam grande parte de sua fala, a língua do seu líder Bala, e seu povo lembrava o idioma élfico, e Bala contou para Finrod onde eles despertaram, e do Senhor do Escuro que veio e jogou uma sombra que alguns sucumbiram, e com o tempo os homens ficaram em Occidente por um bom tempo. Mas isso incomodou os Elfos Verdes. Eles descobriram que Finrod estava entre eles. Eles souberam que ele teve uma amizade com os homens de Bala. Então, os Elfos Verdes mandaram mensagens para Finrod para tirar os homens de lá, pois eles derrubam árvores e caçam animais para comer. Então, Finrod reuniu os homens de Bala para que mudassem para outro lado do rio Gelion e fixasse resistência nas terras de Amrhod e Amrhaz, junto às margens orientais do Célon e ao sul da Nan Elmoth, perto das fronteiras de Dória, e ele morou lá, e o nome dessa terra foi chamada de Estoland. E no ano seguinte, 311 da primeira era dos anos solares, Finrod Felagund quis voltar para sua própria terra, Nargothrond, e Bala lhe implorou permissão para acompanhá-lo e permanecer ao serviço do rei de Nargothrond enquanto durar sua vida. Foi assim que ele recebeu o seu nome de Beor, que significa vassalo no idioma do seu povo. Ele passou toda a liderança do seu povo para o seu filho primogênito, Bara, e Beor nunca mais voltou a Estoland, e finalmente os homens estavam na Terra-média. Continua.